Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos para aquele que nos convida como amigos para anunciar a sua boa nova a todos os povos. O Senhor vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, vosso reino glorioso. O Senhor vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, vosso reino glorioso. Agora olhe para a pessoa que está aí do seu lado e cante para ela, mostrando a sua alegria de ser amigo do Senhor, amigo daquele que te chama a ser um colaborador da obra dele, de estender, de levar até os confins do mundo a boa nova da salvação. Cante para essa pessoa, olhe para essa pessoa. O Senhor vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, vosso reino glorioso. O Senhor vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, vosso reino glorioso. Olha, meus irmãos, hoje na festa de São Lucas, nós vemos na pessoa de São Lucas esse amigo, aquele que procurou se aproximar do Senhor através daqueles que conviveram com Cristo, mas sobretudo, ele que foi um colaborador de Paulo, ele que através de Paulo foi ali sendo formado, e que portanto, tendo todo um cuidado, um zelo em conhecer quem era o Senhor Jesus, escreveu essas 2 obras maravilhosas, esses 2 livros inspirados, o Evangelho, segundo ele, segundo Lucas, mas também
o livro de Atos dos Apóstolos. Mas a beleza de Lucas, na centralidade do que ele traz no Evangelho, é mostrar para todos nós que o reino dos céus é para que todos nós participemos, para que você participe, para que nós participemos, mas para que nós também nos comprometamos a levar esse anúncio a tantas pessoas que desconhecem que o Senhor está chamando a participar deste reino, o reino que é Ele, o reino que de forma visível se dá pela igreja católica, mas também pelas outras igrejas, mas a igreja católica tem um depósito da fé. Mas a segunda realidade do Evangelho de Lucas é justamente este anúncio, de nós levarmos esse anúncio, de nós nos comprometermos a este anúncio, um anúncio do Evangelho que externa tão bem a misericórdia do Senhor. Quantas passagens no Evangelho de São Lucas que nós encontramos a face misericordiosa do Senhor de uma forma mais enfática. A misericórdia, que é o que eu e você experimentamos na palavra de Deus e que nos faz sermos esses colaboradores, a nos comprometermos, porque só a misericórdia para nos fazer pessoas mais humanas, só a misericórdia, a experiência com a misericórdia de Deus, para nos fazermos ser pessoas mais amáveis umas com as outras, só a misericórdia do Senhor para nos fazer querer trazer a paz. E Lucas nos apresenta isso. Nós devemos louvar a Deus por esse evangelista, porque ele nos traz a paz que vem da palavra de Deus. E é essa paz que nós precisamos encontrar em nossa vida, a paz que vem da palavra de Deus, e não a paz pregada de uma forma onde se diga que através do comodismo, ou através de uma condição financeira, ou através de tantas realidades que nos descompromete, mas que o mundo julga ser paz. Não, não é desta paz, porque nós sabemos que diante de todas essas realidades se encontram sofrimentos também. Como eu escutava uma pessoa dizer: poxa, eu tenho tanto dinheiro, mas eu sou tão infeliz. Eu tenho tantas coisas, mas sou tão infeliz. Quer dizer, não é dessa falsa paz que o mundo prega que o Evangelho está trazendo. É a paz que vem da boa nova, que vem da palavra do Senhor. E é essa paz que te motiva, que te impulsiona a querer se comprometer com o Evangelho. É esta paz que nos leva a querer viver a exigência de não nos preocuparmos com esta vida terrena, as preocupações exageradas, que também vai ser elencada no Evangelho de Mateus. Não nos deixarmos levar por preocupações exageradas, mas de nos preocuparmos com a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, em caminhar com a palavra de Deus. E a segunda exigência, se nós vamos nos preocupar com a palavra de Deus, meus irmãos, significa que nós vamos buscar aquilo que a palavra nos ensina, e ela nos ensina a nos preocupar com a nossa salvação, nos preocuparmos em buscar as coisas do alto. E aí a provocação para nós: você tem buscado as coisas do alto? Você tem se preocupado no dia a dia em buscar as coisas do alto, que significa estar na presença do Senhor em tudo aquilo que você faz? Você tem buscado as coisas do alto, em promover essa paz que o Evangelho hoje nos mostra, pelo envio que Jesus dá àqueles 72 discípulos, de anunciar a paz aonde você for? Você tem sido sinal dessa paz do Evangelho aonde você passa? A palavra de Deus quer agir em nós, nos transformando, nos moldando a essa paz. Mas para isso eu e você precisamos ter o que Lucas tão diligentemente o fez ao compor essas duas obras, esses dois livros inspirados: o esforço. A graça Deus deu a ele da inspiração para escrever o Evangelho e para escrever
Atos dos Apóstolos, mas o esforço dele. Imagino eu que ele no círculo daqueles que conviveram com Cristo, daqueles que conviveram com os que conviveram com Cristo, como foi o caso de Paulo, que Paulo não conviveu com Cristo diretamente, ele teve um encontro com Cristo, com aquela luz forte, mas não viveu no meio dos 12. E Lucas estava ali, conhecendo que era Cristo também com Paulo, e Lucas com muita certeza procurou conhecer, perguntar, para poder escrever tão precisamente o Evangelho. Você tem buscado se esforçar a conhecer cada vez mais o seu Senhor? Essa é a outra provocação que o Evangelho nos traz, de cada vez mais conhecer o Senhor, porque, meus irmãos, a paz desta palavra, da boa nova de Cristo, ela vai adentrando em nós na medida que nós vamos se tornando íntimo dela. Até gosto de lembrar, na Canção Nova, nós temos o estudo da palavra de Deus, com o livro do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. E ali ele nos dá um roteiro, um caminho, uma via, onde nós vamos descobrindo as promessas de Deus, que não nos permite ficar sem esperança, porque a promessa de Deus, como Ele nos diz, ela se cumpre. E eu preciso dizer para você, ela se cumpre em sua vida. Mas você tem buscado ver as promessas de Deus na sua vida? Porque se você não ver, fatalmente você com o tempo ficará sem esperança, sem perspectiva. E o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, vai nos mostrando que o Senhor também tem ordens dentro da palavra que Ele nos dá. Hoje, por exemplo, inicia-se com uma ordem. O Senhor está enviando de 2 em 2 os discípulos, e nós temos que obedecer, porque o Senhor Jonas nos fala, a palavra de Deus tem que ser obedecida, a ordem do Senhor precisa ser cumprida. E daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, para que nós possamos viver sobre a vontade de Deus. E viver sobre a vontade de Deus é viver sobre a ordem de Deus, a ordem que traz harmonia em nossa casa, a ordem que é capaz de nos levar a perdoar, mesmo em situações adversas ou absurdas aos olhos do mundo, que para Deus sempre é possível. E por fim, o princípio eterno, aquilo que não muda, é imutável. Um princípio eterno é imutável, não muda. E no livro nós vemos lá primeira carta de João, capítulo 1, versículos seguintes: Deus é luz, quer dizer, Deus sempre será a luz. Você tem permitido a sua vida ser conduzida pela luz da palavra de Deus, onde essas trevas que tantas vezes nos tentam ocupar o nosso coração, possam não encontrar lugar em nós? Mas isso é possível se nós deixarmos com que a nossa vida seja iluminada pela palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, permitir com que a palavra de Deus nos traga essa paz, é permitir que a palavra possa nos levar a nos despojarmos. Por isso, não levar muitas coisas na missão, nos despojarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos para que Deus seja tudo em nós. Por isso, o enviar do Senhor nos pede que nós caminhamos de 2 em 2, que nós possamos ir para onde Ele nos mandar. Mas a segunda coisa que nos mostra o Evangelho, vivenciando essa intimidade com a palavra de Deus, de nós tomarmos consciência da nossa missão. A messe é grande. Às vezes, meus irmãos, na missão que Deus nos envia, humanamente falando, parece que nós nos vemos impotentes. Falava para o Padre Tio: Padre, hoje eu estou cansado, mas com a graça de Deus, porque ali depois eu rezei ali com o Padre e os ministros, vamos adiante. E a providência vem, meus irmãos, porque foi só se colocar em oração e parece que o cansaço desapareceu. Pode ser que a face aqui, o rosto não demonstre que tenha desaparecido, mas interiormente desapareceu, garanto. Não vou testemunhar mentindo aqui não. Mas em outras palavras, a providência de Deus, ela sempre vem em nós. A sua vida é uma providência de Deus. A criação do mundo é uma providência de Deus.
Portanto, meus irmãos, com o que se preocupar? A única coisa que temos que nos preocupar é em caminhar na palavra de Deus. Nós precisamos caminhar na palavra de Deus. E por fim, o Senhor vai nos mostrar que essa missão, além de ser a messe grande, tem lobos vestidos de ovelhas. Às vezes você vai anunciar a paz, meus irmãos. Às vezes você vai anunciar a paz na sua casa, na sua vizinhança, mas nem sempre será acolhida, como vai dizer mais adiante no Evangelho. E às vezes você vai encontrar pessoas que parecia ser sua amiga, seu amigo, ouvir aquilo que você estava anunciando e de repente abandonar tudo e talvez até te provocar uma decepção. Mas o Senhor vai dizer para que você continue. Se a paz estiver nessa casa, dentre, e o seu salário será, em outras palavras, ver uma família transformada, ver um jovem transformado, ver a sua vida transformada. Esse é o nosso salário. Famílias restauradas, cristãos que buscam o alto, cristãos que saiam do comodismo. Esse é o nosso salário. Coisas do alto, nada de coisas passageiras. Para quê, meus irmãos? Para que as pessoas, aqui eu volto para o início do Evangelho, já finalizando, para que as pessoas queiram, a partir dessa experiência do anúncio do Evangelho, querer participar da salvação que já lhes foi dada, mas que agora elas estão tomando consciência que elas fazem parte, porque o Cristo que se entregou na cruz, ali Ele nos deu a salvação, a todos, sem exceção, sem exclusão. Como Paulo hoje está dizendo, diante de uma realidade de tribulação: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Para que quando fecharem as portas para vocês, aqueles que não quiserem ouvir a palavra, você possa até dizer: todos te abandonaram, mas Cristo está com você. E para nós, basta. Diga para o teu irmão: se todos te abandonarem, lembre-se, Cristo não te abandona. E para você, basta, porque Ele te chama de amigo, e Ele é fiel.